Devocional de hoje. Olá! O devocional de hoje se inicia lá no livro de Jonas, capítulo de número 1 e versículo de número 2, que vai dizer assim: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Quem não conhece o profeta Jonas? Quem não conhece essa história magnífica e linda para os dias de hoje? Jonas foi um homem que foi profeta da parte do Senhor. Sim, ele era um profeta do Senhor, do povo judeu. Aonde que Jonas, ouvindo a voz de Deus, ele pegou e se levantou, sim, mas ele não disse nem que sim, nem que não para o Senhor. Ele arrumou as suas coisas e começou a caminhar. Foi até a cidade chamada Tarsis, porque era uma cidade litorânea, aonde que Jonas, se encontrando ali naquele lugar, ele comprou uma passagem. Adentrando um barco, ele foi até o convés daquele barco e, deitando-se ali, adormeceu. Mas o Senhor, conhecendo o coração de Jonas, viu que Jonas estava desobedecendo a sua ordem. Deus enviou uma grande tempestade. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã é que quando muitas das vezes o Senhor fala alguma coisa para alguma pessoa, essa pessoa não acata a voz de Deus. Não diz nem que sim, nem que não, mas fica em cima do muro, aonde que eles pegam e gastam até dinheiro para satisfazer o seu ego e o seu pecado carnal. Jonas, ele comprou uma passagem, adentrou um barco e foi embora mar adentro. Saber para onde que Jonas estava indo? Jonas estava fugindo da presença de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Encontramos homens e mulheres que fogem da presença de Deus. Sim, homens e mulheres nos dias de hoje que fogem da presença de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que não tem como fugirmos da presença do Espírito Santo, porque no céu ele é Deus, embaixo do mar ele é Deus, embaixo da terra ele é Deus, aqui em cima dessa terra ele é Deus. Não tem como fugir da presença de Deus, porque o Senhor vai saber aonde você está querendo se esconder. Jonas fugindo da presença de Deus, porque ele não queria ir para a grande cidade de Nínive, proferir contra ela uma sentença que o Senhor tinha colocado para com que Jonas viesse pregar contra aquela cidade. Muitas das vezes nós encontramos homens e mulheres que têm chamado de pregar, que têm chamado de cantar, que têm chamado de ajudar na casa do Senhor, diversos outros dons e talentos que o Senhor tem nos dado, e muitas das vezes nós fugimos do chamado de Deus. Jonas, ele se encontrava em meio ao mar, e então veio para com ele uma grande tempestade. E aquela tempestade começou a balançar aquele barco de uma forma tal que lá no versículo de número 3, depois que você leu ali no primeiro e no 2, no 3 vai dizer que o barco estava quase se partindo com a força das ondas e do vento que estava assolando. Então cada homem começou a clamar o seu Deus, começou a clamar a Azerá, começou a clamar ao seu Deus, dizendo: algum dos nossos deuses poderão nos ouvir e nos tirar de tal calamidade? E Jonas se encontrava dormindo em meio à tempestade.
Há muitos nos dias de hoje que se encontram como Jonas, dormindo em meio à tempestade, dormindo em meio a um caos que aconteceu em sua vida. A pessoa que está fugindo da presença de Deus, sabe que está fugindo da presença de Deus, sabe que está fugindo do chamado de Deus, por isso as coisas ruins sobrevêm a essa pessoa, sobrevêm calamidades, que muitas vezes é financeiro, que muitas das vezes é no seu trabalho, que muitas das vezes é no seu casamento, até mesmo até dentro da sua igreja que você congrega. Alguma coisa está fazendo de errado, está fugindo da presença de Deus, não quer fazer conforme a palavra do Senhor está ordenando para que essa pessoa venha fazer. Jonas estava dormindo, então desceu um daqueles marinheiros até embaixo e disse para Jonas: como pode você estar dormindo em uma tempestade dessa? Se levanta e clame ao seu Deus, quem sabe ele nos ouvirá. Sim, ele estava dormindo, aonde que ele não estava escutando o barulho das ondas e das trovoadas e das fortes ventanias que assolavam aquele barco. Imagine um barco quase vindo a pique. Como que uma pessoa consegue dormir em meio à tempestade? Tem pessoas que sim, conseguem descansar em meio à tempestade. Sim, tem pessoas que não se preocupam em meio à tempestade. Sabe aquela pessoa que é drogada, que é bêbada, que é uma pessoa lunática, que é uma pessoa que é totalmente transtornada, que é uma pessoa que não ouve a ninguém. Essa pessoa está meio à tempestade, mas mesmo ele cometendo todas estas coisas, ele está descansado e não está se preocupando com a sua salvação e muito menos com a sua família. A palavra de Deus vai dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Nós temos o nosso fôlego de vida para com o Senhor Deus, mas nós devemos de prestar contas no dia do juízo final para o nosso Deus. Nós temos que se preocupar todos os dias com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar perante o Senhor, cuidando do templo do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Porque o Senhor faz morada em nós, então o seu templo tem que estar conforme a sua vontade e o seu querer. Como que Jonas estava conseguindo dormir em meio a uma calamidade? Alguém teve que pegar e balançar, bater nos ombros de Jonas e dizer: como tu consegues dormir? Acorda-te deste sono enquanto ainda há tempo. Acorda-te deste sono, você homem, você mulher, você jovem, você pastor, missionário que me ouve neste momento. Acorda-te deste sono e venha clamar juntamente comigo para com teu Deus. Quem sabe ele vai ter misericórdia de você e ele vai te trazer a bonança. Então aqueles homens, sem saber quem ele era, ele disse: de que nação é você? Quem é você? Ele disse: eu sou um profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um profeta que estou fugindo da presença do Senhor. Então eles, lançando sorte, antes disso, souberam que a culpa era de Jonas. Jonas sabia que aquela grande tempestade que estava ali era por culpa dele, porque Jonas falou: tal calamidade caiu sobre vós, porque a culpa é minha. Olha só para você ver, o pecado de algumas pessoas é tão grande
que vai atingir até mesmo seus filhos, o teu casamento, a tua mãe, o teu pai, teus familiares, teus amigos, teus vizinhos. Vai impactar uma geração inteira. Por causa de o erro de um homem, muitos sofrem por causa do pecado e da ignorância de pessoas que não querem saber da presença de Deus. O pecado da desobediência é um pecado muito sério que nós não podemos cometer, mas todos os dias pedindo perdão ao Senhor por as nossas falhas e os nossos erros. Jonas disse: se vocês me lançarem ao mar, essa tempestade vai se acalmar. O que o Senhor está dizendo é que quando nós falarmos que a culpa é nossa, que o pecado é nosso, que a nossa família está passando por tal coisa, tudo vai se cessar, a bonança virá. E aqueles homens, temendo ao Senhor, eles oraram e disseram: Senhor, que este sangue inocente não venha sobre nós, porque nós vamos jogar este homem ao mar. Então, quando aqueles homens lançaram Jonas em meio ao mar, veio um grande peixe preparado pelas mãos do Senhor para que viesse e pegasse Jonas. Jonas foi engolido por um grande peixe, aonde que Jonas ficou no ventre da baleia 3 dias e 3 noites. Louvado seja o nome do Senhor. Então fez-se bonança. Aqueles homens fizeram votos e deram também ali holocaustos em sacrifício para o Deus de Israel. Ou seja, mesmo Jonas ter tentado fugir da presença de Deus, mesmo tendo vindo tal calamidade sobre a sua vida, aqueles homens se converteram ao Deus de Israel, porque eles clamaram aos seus deuses, mas os seus deuses não o livraram e também não respondeu a nenhum deles. E ele disse: verdadeiramente este é o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Então aqueles homens se converteram. Muitas das vezes nós, com o nosso, muitas das vezes estamos pegando e levando a palavra para lugares, estamos indo para lugares, mesmo tentando fugir da presença de Deus, mas as pessoas saberão que você é um homem e uma mulher de Deus, separado e escolhido do Senhor, porque mesmo na desobediência, o Senhor faz milagre para ganhar as pessoas que estão do seu lado. Jonas então orou do ventre da baleia. Vai ter momentos em que você vai se encontrar como Jonas, sem saída. Você não vai conseguir achar por onde sair, e o jeito vai ser clamar ao Senhor. Então Jonas clamou do ventre da baleia, e ele vai dizer: das entranhas do inferno eu clamo ao Senhor, porque eu estou nas profundezas dos mares, encontrando aqui a minha tristeza e agonia. Nós temos que fazer uma oração sincera para o Senhor. Jonas, ele poderia ter morrido naquele momento, mas o Senhor tinha um propósito para a grande cidade de Nínive, e era pela vida de Jonas. Deus escolheu Jonas para um grande propósito. Quem sabe você está fugindo da presença de Deus. Você está pagando para fugir da presença de Deus. Está pagando para ficar com prostitutas. Está pagando para beber cachaça. Está pagando para pecar. Você está pagando para fugir da presença de Deus. Porque para fazer a obra do Senhor, quando pedem dízimos e oferta, muitas das vezes nós não queremos dar. Mas para cometer o nosso pecado
pecado carnal, nós pagamos e não é pouco. Jonas, ele teve o seu pagamento. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Jonas ficou ali naquele ventre, orando e clamando ao Senhor e jejuando para que Deus viesse livrar ele do ventre daquele grande peixe. Então Deus enviou o peixe para a praia e ali aquela baleia vomitou a Jonas, e Jonas, tomando um banho, ficando ali na sua limpeza e vendo que o Senhor tinha te livrado da morte, ele fez conforme o Senhor. Então veio a palavra do Senhor novamente a Jonas, dizendo: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, porque eu tenho para com ela uma sentença, porque a sua malícia chegou até a minha presença. Jonas se dirigiu até aquela cidade. Quero eu dizer, a Bíblia não fala que ele estava cheio de grande autoridade com o Senhor, porque quando nós pecamos, porque quando nós erramos e vemos muito das vezes mesmo no erro, no pecado, a mão de Deus nos guardando, nos protegendo, nós se enchemos de tal autoridade, de tal poder do Espírito Santo de Deus, e nós vamos fazer aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos para nós fazer, sem temer a morte, sem temer ao homem, mas somente temendo ao Senhor Deus de Israel. Jonas chegou naquela cidade e ele começou a proferir a sentença, dizendo: dentro de 40 dias a grande cidade de Nínive vai ser destruída, porque o Senhor viu a sua malícia. As pessoas não deram ouvido, nem quiseram saber quem era aquele homem. Depois 39 dias, ele dizendo: em 39 dias o Senhor destruirá a cidade de Nínive. Chega, estou toda arrepiada com essa palavra maravilhosa. As pessoas não deram ouvido. Os historiadores vão dizer que a cidade de Nínive levava 3 dias para ser percorrida. Era uma cidade muito grande, aonde que Jonas, de novo, ele dizendo: em 38 dias o Senhor destruirá a grande cidade de Nínive. O povo não estava dando ouvido, como nos dias de hoje. Nós pregamos a salvação, pregamos que Jesus está voltando, pregamos as profecias que estão se cumprindo, e o povo não está nem aí. Estão como nos dias de Noé, dando-se em casamento e se casando e se divorciando, se embebedando, fazendo coisas erradas aos olhos do Senhor. Mas Jesus disse que no dia que ele viesse, ele encontraria fé, será na terra? Jonas continuou pregando e dizendo: em 37 dias a grande cidade de Nínive será destruída. Abaixou para 30 dias, abaixou para 27 dias, abaixou para 20 dias, e eles já começaram a dizer: falta 20 dias para ser destruída a grande cidade de Nínive. Então ali eles começaram a se converter. E a palavra de Deus vai dizer que a grande cidade de Nínive, homens e mulheres, anciões e bebês, animais, se vestiram de pano de saco em humilhação, dizendo: se nós clamarmos ao Deus de Israel, ao Deus deste profeta, pode ser que ele nos ouça e ele venha se arrepender do mal que ele ia nos fazer. Chegando então, faltando 15 dias para a grande destruição da cidade de Nínive, chegando ali
10 dias, chegando ali 5 dias, e no último dia, Jonas dizendo: hoje o Senhor destruirá a grande cidade de Nínive. E aquele povo em alvoroço se converteram. Aquele povo em pano de saco, jejuando e clamando, não bebiam água, não comiam, nem os animais comiam e bebiam, em jejum ao Deus de Israel. Quando Deus manda pregar, quando Deus vem com uma palavra de sentença, se o Senhor vê em seu coração o verdadeiro arrependimento, não aquele arrependimento em que você se arrepende agora, daqui a pouco você já está cometendo de novo o mesmo erro. Você se arrepender de todo o coração e a sua lágrima for quente, for verdadeira e não cometer mais o seu erro, o Senhor te perdoará. Assim como perdoou o pecado de Jonas e também o pecado da grande cidade de Nínive. Então Jonas saiu da cidade e ele esperando com que viesse grande calamidade sobre aquele povo, que viesse fogo e saraiva do céu para queimar a grande cidade de Nínive. Aquele povo estava ali, se converteram ao Deus de Israel. E Jonas, naquele lugar lá em cima, no alto, contemplando a grande cidade, esperando a que hora ia vir a chuva de fogo para queimar aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não aconteceu. Jonas pediu a sua morte, dizendo: Senhor, é melhor eu morrer do que viver. E Deus disse: você teve misericórdia de uma planta que eu plantei hoje e ela morreu amanhã. Você não ajudou a regar, a cuidar. Eu plantei e ela cresceu e no outro dia ela morreu. Você não vai ter misericórdia da grande cidade de Nínive, aonde que homens e mulheres não sabem discernir o que é esquerda da direita. O Senhor, Ele tem misericórdia. O Senhor, Ele é verdadeiro. Ele é maravilhoso em nossas vidas. Quando nós temos verdadeiramente arrependimento de nossos pecados, o Senhor nos perdoa. A palavra do Senhor hoje foi essa. Que Deus te abençoe grandemente hoje e sempre. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, leva em tranquilidade para esse homem, essa mulher, para a sua vida espiritual, Senhor. Leva em tranquilidade, Senhor Jesus, pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade. Esteja com ele no caminho. Acampa os seus anjos de redor dessa vida. Acampa, Espírito Santo de Deus, nessa casa, nessa vida, nessa família, Senhor, o teu Espírito da verdade. Livra, guarda, Pai. Abençoa o caminho, Senhor. Pai, que se essa pessoa vir se arrepender verdadeiramente, Pai, de seus pecados, serão perdoados e terá uma nova história, uma nova trajetória para assim caminhar. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe grandemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo com essa palavra maravilhosa, repita comigo: eu quero aceitar ao Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a ser fiel, a ser verdadeiro, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com essa linda palavra.